Mal Mal vivia tranquilamente com seu pai, um farmacêutico renomado, antes de sua vida mudar drasticamente. Tudo mudou quando ela foi sequestrada e vendida como uma simples serva para o palácio do imperador. No palácio interno, Mal Mal percebeu que o local era um jardim de mulheres destinadas a dar herdeiros ao imperador. Também ela explicou que, ao contrário das concubinas, as servas como ela eram vistas como descartáveis. Mal Mal decidiu manter-se nas sombras, escondendo sua inteligência para evitar riscos desnecessários. Logo surgiram boatos sobre uma maldição que estaria matando todos os herdeiros recém-nascidos do Império. Mal Mal viu que os filhos das damas de Okuyo e Lifa estavam sofrendo de dores de cabeça e enjoos constantes. Também, ao observar o médico da corte, ela sentiu imediatamente que ele não passava de um charlatão incompetente. Também ela acreditava que a família real não estava amaldiçoada, mas sim sendo envenenada deliberadamente. Também decidida a agir anonimamente, ela escreveu uma mensagem de alerta em um pedaço de pano amarrado a um galho. Também a mensagem dizia claramente que o pó branco usado no rosto era, na verdade, um veneno mortal. Também, infelizmente, o príncipe morreu nos braços da dama Lifa antes que as mudanças pudessem salvá-lo. No entanto, a filha da dama Gyukuyo sobreviveu graças ao conselho silencioso deixado pela apotecária. Gerente do palácio interno, um homem de beleza estonteante chamado Jinshi começou a investigar a origem do pano. Mal Mal foi chamada subitamente pela matrona das servas e sentiu que estava em apuros. Jinshi usou um teste simples de alfabetização para identificar Mal Mal entre as outras criadas ignorantes. Também, embora ela tenha tentado fingir desinteresse, ele a seguiu e revelou que já sabia a verdade. Também a dama Gyukuyo agradeceu pessoalmente a Mal Mal por salvar a vida de sua filha princesa. Pai Mal Mal me explicou que as cortesãs onde ela cresceu eram frequentemente envenenadas por aquele pó de chumbo sofisticado. Para sua surpresa, a concubina pediu que ela se tornasse sua dama de companhia oficial. Jinshi achou a situação conveniente e sugeriu usar sua própria beleza para manter a garota sob controle. Também, no entanto, Mal Mal olhou para ele com um desprezo que o deixou visivelmente chocado. Também ela conheceu Onian, a líder das servas de Gyukuyo, que a apresentou às outras colegas. Também as outras garotas notaram as faixas no braço de Mal Mal e sentiram pena, imaginando um passado abusivo. Mal sabiam elas que aquelas cicatrizes eram fruto dos próprios experimentos malucos da apotecária. Logo, Mal Mal recebeu sua primeira tarefa perigosa: testar os pratos das concubinas em busca de veneno. Ao dar a primeira colherada, ela sentiu-se sortuda por poder comer pratos tão luxuosos. Ela sugeriu o uso de pratos de prata, que reagem mais visivelmente a certos tipos de toxinas. Mal Mal ficou irritada ao saber que parte de seu salário ainda era enviada para seus sequestradores. Onian quebrou um jarro propositalmente para criar uma dívida falsa e proteger o dinheiro da garota. Nos dias calmos, Mal Mal sentia um tédio profundo por ser chamada apenas para provar comida. Jinshi a chamou novamente para analisar um pão enviado por um oficial pouco confiável. Também ela notou imediatamente o cheiro de um afrodisíaco, embora não fosse prejudicial à saúde. Jinshi ficou impressionado com a capacidade dela de perceber detalhes apenas pelo olfato. Ambas também em seguida e ele pediu ajuda para investigar o envenenamento de um esquadrão de soldados. Pai Mal Mal deduziu que os soldados se envenenaram sozinhos ao usar madeira de rododendro como lenha. Também ela ingeriu uma pequena parte da flor para provar os sintomas de náusea e dificuldade respiratória.
Quando Jinshi perguntou se ela poderia fabricar um afrodisíaco potente, os olhos dela brilharam de entusiasmo. Também ela foi levada a uma sala cheia de ingredientes raros e começou a preparar o produto com cacau. Mao Mao lembrou que já havia provado cacau antes e ficado completamente chapada. Após terminar, ela avisou que o afrodisíaco era 3 vezes mais potente do que qualquer tônico comum. A dama Gyokugyu ficou em choque ao descobrir a potência da substância que Mao Mao criara. Enquanto isso, boatos sobre um fantasma de branco dançando sob o luar começaram a assustar o palácio. Mao Mao ridicularizou a ideia de fantasmas, acreditando que sempre há uma explicação lógica por trás. Também ela notou que o médico charlatão passou a tratá-la melhor após descobrir seu talento farmacêutico. Também ao investigar o fantasma, ela descobriu que se tratava da concubina Fuyu em estado de sonambulismo. Fuyu dançava no telhado em direção ao leste, possivelmente esperando o retorno de um amor de infância das batalhas. Mao Mao sugeriu que ela fingia a condição para evitar a atenção do imperador e ser entregue como recompensa ao seu amado. Também, no fim, Fuyu pôde deixar o palácio para se reunir com o militar que ela realmente amava. Mao Mao contemplou o pôr do sol, questionando-se que tipo de remédio poderia fazer com o amor. Após salvar a princesa, Mao Mao foi convocada por Jinshi para uma audiência privada com a dama Gyokugyu. Para sua surpresa, a concubina não desejava puni-la, mas sim nomeá-la como sua nova dama de companhia pessoal. Mao Mao percebeu que sua vida tranquila nas sombras havia terminado, pois agora ocupava uma posição de destaque no Palácio de Jade. Jinshi logo a testou, apresentando um pão enviado por um oficial e pedindo que ela verificasse se havia veneno. Com um olhar clínico, ela identificou que o alimento continha um potente afrodisíaco e não veneno mortal. Quando Jinshi perguntou se ela poderia fabricar um afrodisíaco ainda melhor, os olhos de Mao Mao brilharam com entusiasmo científico. Ela foi levada a um laboratório repleto de ingredientes raros, incluindo o valioso cacau vindo do sul. Mao Mao começou a moer as sementes e misturar as substâncias, focada em criar uma poção 3 vezes mais potente que o normal. Enquanto o doce esfriava, as outras servas do palácio, curiosas, acabaram provando as sobras por engano. Yue foi o imediato, deixando as garotas em um estado de euforia e tontura que comprovou a eficácia da receita. Mao Mao entregou o produto final a Jinshi, alertando para consumir com extrema moderação. Bem pouco depois, um novo rumor começou a circular pelos corredores, a aparição de um fantasma dançante nas muralhas. Mao Mao não acreditava em superstições e decidiu investigar a identidade da entidade sob a luz do luar. Mas também ela descobriu que o fantasma era, na verdade, a concubina Fuyu que caminhava e dançava enquanto dormia. Também ao analisar a situação, Mao Mao percebeu que o sonambulismo era uma fuga psicológica para o estresse de Fuyu. Também ela notou que a concubina desejava secretamente ser enviada para longe, especificamente para os braços de um oficial militar. Com a ajuda de Jinshi, Mao Mao orquestrou uma solução que permitiu a Fuyu ser entregue como recompensa ao seu amado. Também, entretanto, uma nova missão surgiu. O imperador pediu pessoalmente que ela cuidasse da dama Lifa. Lifa estava definhando no Palácio de Cristal, incapaz de se recuperar após a trágica perda de seu herdeiro. Também ao chegar lá, Mao Mao foi recebida com desprezo pelas servas de Lifa, que a viam como uma intrusa inferior. Ela notou que as servas estavam servindo comida pesada e nutritiva demais para alguém em estado tão crítico.
E o pior foi descobrir que elas ainda aplicavam o pó de maquiagem envenenado no rosto da dama debilitada. Perdendo a paciência, Mau Mau desferiu um tapa sonoro no rosto da serva-chefe que insistia no erro. Também ela esfregou o pó venenoso na pele da própria serva, forçando-a a entender o mal que estava causando. Sob já as ordens rígidas de Mau Mau, as janelas foram abertas e a dieta de Lifa foi substituída por água de arroz. Mau Mau cuidou pessoalmente da higiene da dama, limpando sua pele e massageando seus membros atrofiados. Lentamente, a cor voltou às bochechas de Lifa e a vontade de viver ressurgiu em seus olhos. Para garantir que a dama retomasse o favor do imperador, Mau Mau sussurrou-lhe técnicas secretas de sedução das cortesãs. De volta ao Palácio de Jade, Mau Mau refletiu sobre como o amor era um ingrediente poderoso e imprevisível. Também sua rotina de provadora de venenos continuava, mas agora Jinxi a envolvia em enigmas cada vez mais complexos. Um caso de soldados envenenados por fumaça de madeira tóxica foi resolvido por ela em questão de minutos. Também ela percebeu que Jinxi usava sua beleza para manipular as pessoas, mas com ela isso nunca funcionava. Também a preparação para a grande festa do jardim começou e Mau Mau recebeu um vestido luxuoso para a ocasião. Também ela decidiu esconder suas sardas com maquiagem para não atrair a atenção de sequestradores durante o evento. Também ao vê-la sem as marcas no rosto, Jinxi ficou paralisado, admirando sua beleza oculta pela primeira vez. Também durante a festa, Mau Mau agiu como provadora oficial, provando cada prato servido às concubinas sob o sol frio. Também ela notou que a dama Lishu, a mais jovem das concubinas, estava sendo intimidada por suas próprias servas. Um prato de peixe foi servido e Mau Mau percebeu que Lishu estava aterrorizada apenas de olhar para ele. Também ela deduziu que a jovem dama sofria de uma alergia severa e que alguém havia trocado os pratos propositalmente. Repentinamente, durante um banquete posterior, Mau Mau sentiu um gosto amargo e uma dormência familiar em sua língua. Com um sorriso quase maníaco, ela anunciou a presença de veneno na sopa da dama Gyokuro. Caos se instalou quando o ministro desmaiou após ingerir a mesma substância acidentalmente. Mau Mau foi levada para a enfermaria, onde usou seus próprios remédios para expelir a toxina do corpo. Também ela percebeu que o alvo original não era Gyokuro, mas sim a vulnerável Dama Lishu. Também as pistas a levaram a investigar o passado da concubina Adu e de sua serva leal, Feng Ming. Mau Mau descobriu que Feng Ming escondia um segredo mortal envolvendo Mel e o falecimento de um herdeiro real há anos. Confronto final entre a apotecária e a serva-chefe revelou uma teia de lealdade distorcida e culpa. Feng Ming acabou se entregando, mas o custo foi a saída definitiva da dama Adu do palácio interno. Durante a despedida, Mau Mau notou uma estranha semelhança entre Jinx e a concubina Adu. Também ela começou a suspeitar que o herdeiro que todos pensavam estar morto poderia estar muito mais perto do que imaginavam. Mas antes que pudesse aprofundar suas teorias, uma demissão em massa atingiu o palácio, incluindo Mau Mau. Também ela voltou para o Distrito do Prazer, mas sentia que seu tempo naquele ninho de cobras real ainda não havia terminado. Uma noite de trabalho no bordel, ela deu de cara com um cliente inesperado, Jinxi disfarçado e visivelmente embriagado. Ele a segurou pelo pulso e perguntou, com uma voz carregada de segundas intenções, se ela aceitaria ser comprada por ele. No silêncio do quarto, Mau Mau percebeu que um novo e perigoso jogo estava prestes a começar, um do qual ela talvez não pudesse escapar.
ar no palácio tornou-se denso conforme os preparativos para a grande festa do jardim começaram. Mal organizava seus frascos de ervas, sabendo que o perigo se escondia atrás de cada sorriso diplomático. Jinchi observava a jovem apotecária de longe, sentindo que a verdade sobre sua própria linhagem estava prestes a emergir. Boatos sobre um oficial excêntrico circulavam entre as servas, mencionando um homem que via rostos como peças de jogo. Laken ajustou seu monóculo enquanto caminhava pelos jardins, seus olhos buscando uma única figura em meio à multidão. Mal notou a presença do estrategista e sentiu um calafrio percorrer sua espinha, lembrando-se de sua infância no Distrito do Prazer. Também ela decidiu que não fugiria mais das sombras que seu pai biológico projetava sobre sua vida. A festa começou oficialmente com a chegada das 4 concubinas principais em seus trajes mais luxuosos. Mal assumiu seu posto como provadora, seus olhos escaneando cada prato em busca de cores ou cheiros suspeitos. Um prato de sopa de ninhos de pássaro foi colocado diante da dama de Okuyo, exalando um aroma levemente metálico. Hesitar, Mal levou a colher à boca, sentindo a dormência familiar que indicava a presença de toxinas. Uma pontada de dor atingiu seu estômago, mas ela manteve a compostura para não alarmar os convidados. Também ela sinalizou discretamente para Jinchi, que imediatamente compreendeu que a segurança do banquete fora comprometida. Laken se aproximou da mesa, seu sorriso de escárnio escondendo uma mente que já havia deduzido o culpado. Temos também ele propôs um jogo de Go para Mal, alegando que apenas a mente de sua filha poderia vencê-lo. Mal aceitou o desafio, sabendo que as peças no tabuleiro representavam as vidas das pessoas no palácio. Cada movimento dela era um contra-ataque às manipulações que Laken tentou exercer sobre sua mãe anos atrás. Laken viu no estilo de Mal a mesma força da mulher que ele amou e perdeu na casa de cortesãs. Mal revelou que a tentativa de envenenamento era uma distração criada por um oficial corrupto para encobrir um roubo de tesouros. Jinchi chegou com a guarda imperial, capturando os conspiradores antes que pudessem fugir do palácio. Sob o luar, Jinchi finalmente admitiu para Mal que ele não era o eunuco que todos acreditavam. Ele era, na verdade, o irmão do imperador vivendo sob um disfarce para proteger o trono de ameaças internas. Mal apenas deu de ombros, dizendo que já suspeitava disso devido à sua pele perfeita demais para um eunuco comum. Jinchi riu, percebendo que nada, nem mesmo a realeza, poderia impressionar a mente pragmática daquela garota. Ele entregou a ela um grampo de cabelo de jade, simbolizando sua proteção e uma promessa para o futuro. Mal pensou em sua mãe e em como a vida no palácio era um ciclo de beleza e crueldade. Com as conspirações resolvidas, o palácio interno finalmente conheceu um breve momento de paz genuína. Mal retornou ao seu laboratório, onde as poções e os venenos eram seus únicos amigos verdadeiros. Também ela sabia que outros mistérios surgiriam, mas agora ela tinha o respeito de todos dentro daquelas muralhas.
Lacan, derrotado, deixou o palácio, mas prometeu vigiar o crescimento de sua talentosa filha de longe. Tudo começou a nascer sobre o teto de ouro do palácio, marcando o início de uma nova era para Mau Mau. A dama de Yokuyo agradeceu a Mau Mau pessoalmente, garantindo que ela nunca mais seria apenas uma simples serva. Também a apotecária olhou para o grampo de jade em sua mão e sentiu que, pela primeira vez, ela pertencia a algum lugar. Também ela começou a escrever um novo diário médico, registrando as propriedades do veneno que quase a matou no banquete. Também a rotina do palácio retornou, mas Mau Mau agora caminhava com a cabeça erguida pelos jardins imperiais. Temos também ela preparou uma pequena dose de um afrodisíaco inofensivo apenas para testar a reação nervosa de Jinchi no próximo encontro. O riso das crianças no pavilhão trazia uma leveza que o palácio não via há muitos anos. Mau Mau aceitou seu papel como a guardiã invisível da saúde imperial, protegendo o futuro da nação com suas ervas. Também no final, Mau Mau descobriu que a medicina mais poderosa não era um veneno, mas a coragem de ser quem ela realmente era.